Boa noite a todos e a todos aqueles que estão sintonizados. Vamos a mais uma apresentação do Evangelho segundo o Espiritismo da Casa do Caminho em Tambaú. É a live de número 225 do dia 13 de novembro de 2024. Os sorteios do livro e da pintura mediúnica, eles já foram sorteados a todas as pessoas que aqui estavam presentes. O mês de novembro, que é Novembro Azul, mês mundial de combate ao câncer de próstata, é o câncer da próstata, tipo mais comum entre os homens. É a causa de morte de 28,6% da população masculina que desenvolve neoplasia maligna. No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata, segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional do Câncer. O Evangelho de hoje, ele vai falar sobre o Espiritismo. Prestemos atenção sobre o tema. O livro que eu vou ler é O Médico Jesus, de José Carlos de Luca, e o título é O Médico Jesus mesmo. Ele vem nos auxiliar a ajudar a entender o Espiritismo, que o Evangelho vai falar sobre isso. Todas as ajudas que temos dos espíritos de luz e nossos parentes também desencarnados. Quem nos vai falar e nos vai auxiliar a compreender é o Dr. Bezerra de Menezes. Então vamos a ele. O Médico Jesus. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o Evangelho do Reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Jesus está em Mateus. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserem e vos será feito. Também Jesus está no Evangelho de João. Bezerra de Menezes vem nos falar: filhos do meu coração, que o Senhor Jesus abençoe esta oportunidade bendita de integração espiritual com nossos irmãos encarnados, todos nós. Aqui compareço nas páginas desta despretensiosa obra com o único intuito de testemunhar os esforços que os guias espirituais têm feito em favor da preservação da saúde de todos aqueles que ainda trabalham muito na experiência física, como nós, estamos trabalhando na experiência física, encarnados. Quando vos entregais ao sono, na hora de dormir, vossos guias tutelares, nossos anjos guardiões, eles entram em ação mais direta, trazendo-vos às esferas do nosso plano para a restauração das forças físicas, combalidas pelas contínuas e extenuantes agitações da vida moderna no nosso dia a dia. Cirurgias, elas são realizadas em vossos corpos espirituais, removendo futuros obstáculos que mais tarde se manifestariam no nosso corpo físico, em forma de doenças variadas, impedindo o desempenho de vossas tarefas reencarnatórias. A gente vem para cumprir e nós estragamos uma parte do corpo, nós temos dificuldade de cumprir elas. Então a gente tem que cuidar do nosso corpo também. Recargas energéticas são procedidas por técnicos do nosso plano, quando vossas energias entram no eclipsar das convulsões emocionais mais densas, todas elas procedidas pelos recalques dos melindres e das nossas paixões, aquilo que nós não aceitamos, aí a gente melindra e nós abaixamos o guarda, precisa de energia, aí à noite nos é fornecido tudo isso. Pena que nossos irmãos se desvinculem temporariamente do corpo em precárias condições espirituais, pois muitos sequer abrem os lábios para uma prece de gratidão a Deus, antes de se recolherem aos seus leitos. A gente chega em casa cansado, reclamando, e vai dormir.
e nenhuma oração, nenhuma prece a gente faz. Que pena, né? Talvez alguém desconfie de tanta misericórdia para com os delícias humanos. No entanto, posso vos assegurar que o amor de Deus é incomensuravelmente maior do que todos os nossos desatinos, os nossos erros. Ele ama a gente demais. Não fosse a eterna e inesgotável complacência do Pai, não suportaríamos o peso implacável da lei de causa e efeito. Vossos anjos de guarda também se incumbem de cuidados diários, para que a comida que vos chega à mesa esteja munida dos recursos espirituais necessários ao desempenho de vossas tarefas, retirando, tanto quanto possível, as influências deletéricas, as energias ruins nascidas da invigilância mental e da falta de asseio verbal na hora da refeição. Acho que na hora da refeição, será que a gente faz a oração e agradece a Deus o alimento? Ou a gente chega apressado, querendo comer logo, e aí come, e o que a gente está comendo? Cadê a oração? Cadê o agradecimento? O agradecimento por a gente estar se alimentando. Primeiro, por ter o alimento, e segundo, por a gente ter a vontade de se alimentar. Porque quantas vezes a gente vai se alimentar e não tem a vontade? Então a gente não tem nem essa gratidão de agradecer a Deus. Antes mesmo de vos levantardes, vossos guias aplicam recursos espirituais para o equilíbrio da máquina física, do nosso corpo. Embora lamentem posteriormente, logo, que esses recursos venham a se perder pelo mau humor, pela apatia e pela revolta, que tomam conta de muitos de nossos filhos ao se levantarem. A gente levanta, tem que agradecer mais um dia que a gente tem para cumprir as nossas missões, mais um dia de graça, de bênção. A gente levanta e reclama, acha ruim, nada está bom, nem a oração que a gente faz. E olha que os nossos anjos guardiões, eles vêm nos auxiliar, vêm nos ajudar toda hora. Aliás, toda manhã, mas nós jogamos fora. Olha que pena. No decorrer do dia, mesmo que com muitas dificuldades de acesso às vossas mentes conturbadas e inquietas, muitos familiares queridos que se encontram domiciliados em nosso plano e que ainda sentem infinito amor por seus entes amados, que permanecem na experiência física, nos cobrem de carinho espiritual e não se cansam de vos orientar na senda do amor, da paciência com as adversidades, do otimismo em relação ao futuro e do trabalho santificante de amor ao próximo, bases em que se assenta a nossa saúde espiritual. De nossa parte, um simples gemido de dor ainda nos constrange o coração, e por isso sempre solicitamos a Jesus que nos permita atender em seu nome, em nome de Jesus, os que passam pelo caudal, pelas provações difíceis. Isso tudo, meus filhos, dizemos não para vos cobrar tributos de gratidão da pequenina assistência que nos é possível prestar, pois nós também ainda nos sentimos enfermos perante aquele que é a suprema bondade, o supremo amor de nossas existências, o inovidável Mestre da Galileia, Jesus. Falamos isso para demonstrar o quanto Jesus é o nosso socorro incessante. Toda a cura que se realiza no planeta é obra e milagre do amor de Jesus. Por isso gostaríamos de aproveitar a oportunidade para humildemente reiterar aos nossos filhos da alma os apelos para que jamais esquecemos de consultar o médico Jesus em nossas dificuldades no campo da saúde e da harmonia íntima. Se procurarmos pela paz, Jesus é a fonte inexaurível. Se nos encontrarmos perdidos, Jesus é o caminho de portas abertas. Se estivermos aflitos, Jesus é a consolação para agora. Se a tristeza nos visitar,
Jesus é a esperança de um novo amanhã. Se a doença nos abate, Jesus é o remédio acessível a todos os corações. Meus filhos, não procurei Jesus apenas para a cura de vossas desarmonias físicas. Procurai-o também como médico sublime de vossas almas, pois em toda doença física, o que encontraremos sempre é um espírito enfermo, necessitado de amor. Jesus continua sendo o nosso divino médico, receitando o amor por solução das nossas dores, pois somente o amor é remédio capaz de amenizar a doença do nosso egoísmo, para bem longe do nosso caminho. Que as bênçãos do Cristo, em favor da saúde, encontrem nosso coração sintonizado nas frequências do amor. Esse singelo livro, O Médico Jesus, é uma ferramenta útil ao nosso encontro com o Médico Jesus. Desejamos sinceramente a nossa cura integral. Despeço-me com carinho paternal no abraço amigo do servidor de sempre, Bezerra. Então Jesus está sempre do nosso lado e Bezerra vem nos mostrar. Às vezes nós achamos, nossa, o Dr. Bezerra me auxiliou, me ajudou. Ele diz, ele faz tão pouquinho por nós, mas ele faz com amor. O que nós precisamos? Abrir os nossos corações, agradecer. Todas as dificuldades são bênçãos para a nossa evolução. E nós estamos sempre amparados, tanto pelos nossos parentes que estão no plano espiritual, que vêm nos socorrer. Só que a gente fecha, né? A gente não escuta, a gente não caminha, a gente não procura fazer nada. Então Bezerra nos diz, pedi-vos será dado, como Jesus diz. Então que a gente tenha essa fé, essa coragem e faça essa caminhada. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Semana passada, tive um dilúvio durante o a propósito de falar. Por conta do dilúvio, nós nos acomodamos aqui. E aí eu cometi um erro. E me deu uma chamada do grupo do trabalho quando desse erro. Porque nós nos acumulamos aqui e temos atos para as nossas conversas. No trabalho, coloquemos no lugar daqueles que estavam sendo atendidos. O trabalho espiritual, o plano espiritual, conta com o nosso ser. Ele conta com a nossa concentração e com a nossa atuação. Muitas vezes, com as nossas energias, para o atendimento que se faz necessário. Eu errei. Então, a minha parte, se não se retirar. E compartilhando isso com vocês, aclarar esta verdade do auxílio que nós buscamos. Nós estamos lá, o trabalho espiritual não está acontecendo só lá. Acontece envolvendo todos os encarnados que estão presentes. Ok? Então, quando um de nós vai lá receber a paz, primeiro, quem vai receber a paz, você está receptivo. A equipe de encarnados
pessoas presentes. E quando necessário da natureza, a atender a necessidade específica de cada um que se faz presente. Quando nós quebramos a harmonia, a vibração do ambiente, dificulta tudo demais o trabalho desse mundo. Então, por conta dessa oportunidade, eu queria compartilhar essas reflexões com vocês e ficarmos atentos. Quando saímos de lá, se for citar aqui no salão, continue aqui perto essa educação e relação. Por nós e por aqueles irmãos nossos que estão lá buscando o que se faz necessário. Ok? E o celular, né? Eu te pedi para desligar, por favor. Lembrar. Quando nós entrarmos no salão, vamos estipar uma parte do nosso papel público. Um órgão que foi incorporado devidamente nesse corpo físico, que se chama celular. Se for necessário, se a pessoa tiver que perder alguma informação, alguma comunicação, coloca no número local. Se for. Se eventualmente não houver necessidade, coloca, não conectado. Eu acabei fazendo. É um momento nosso. Nós já somos demandados, ou procuramos essa demanda o dia inteiro em nossas vidas. Então, duas horas desconectados, acredito, a matriz não vai nos perceber. Ok? Bom, dito isso, dito isto, retomemos o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, não vim destruir a lei. Lembremos, nós estamos com 3 tópicos neste capítulo, não é? O primeiro foi Moisés, o segundo, o Cristo, e hoje, o Espiritismo. Capítulo 1 ainda, né? E vamos lá. Se me amais, já começa assim, né? O amor por excelência. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu vos enviarei um outro Consolador, que estará e permanecerá convosco. Vejam só. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu vos enviarei um outro Consolador, que ficará e permanecerá convosco. Eu tenho muitas coisas ainda a vos dizer, mas no momento não conseguis suportar, ou seja, entender. Mas quando o Consolador vier, ele vos dirá todas as coisas, todos os véus cairão, e toda a verdade será dita. Ou seja, toda a verdade compatível com o estágio de maturidade que nós tivemos alcançado. Foi a promessa do nosso Mestre Jesus. Não é? Espírito de verdade que nos conduzirá à verdade plena. E aí, Kardec nesse item diz: o Espiritismo é a ciência nova. O Espiritismo é a ciência nova. Nós já tínhamos a física, a química, a biologia, a psicologia, estava sendo criada por Charles Richer a metapsíquica. Nesse momento aí sim, não é? Nós já tínhamos todas elas. A filosofia, claro, já estava conosco há algum tempo. Francis Bacon, Descartes, Galileu, Nicolau Copérnico, Isaac Newton e depois Augusto Comte desenvolveram a metodologia do estudo científico. Metodologia do estudo científico. Analítica, ou seja, pegar as partes. Reducionista, reduzir a sua menor parte. Mecanicista, porque é a concepção do universo como uma máquina. E positivista, porque feria os nossos sentidos. E o Espiritismo não fez diferente. A mente racional que havíamos conquistado, desenvolvido, ela precisava de recursos que ferissem os nossos sentidos. Se a doutrina espírita tivesse vindo apenas com o aspecto filosófico, dificilmente teria tido aceitação ou percepção. A mente científica
era necessário que os nossos sentidos, positivismo, que os nossos sentidos fossem atingidos. Positivismo, Augusto Conte. Sentido, perceber. Aí, toque, lá nas irmãs Fox. No caso das irmãs Fox. Umas mesas fantásticas, inteligentíssimas, que giravam, voluntariosas, que giravam, ia para cá, ia para lá. E aí, um tal de Hipólito Leão Denis Rivaio, provocado a estudar esses fenômenos, com sua curiosidade científica, embora cético, foi lá compartilhar esse movimento dessas mesas curiosas, cativantes. Se me provarem que mesas têm sistema nervoso e cérebro, ok, caso contrário, é história para dois dormir. Foi com essa premissa que Hipólito Leão Denis Rivaio foi estudar o caso das mesas girantes. E começando a estudar aqueles fenômenos, descobriu que por trás daquelas manifestações havia inteligência. E se havia inteligência, obviamente, não era das mesas. Descobriu-se a existência do Espírito. Uma inteligência se manifestando atrás daqueles fenômenos. Descobriu-se o mundo espiritual, descobriu-se a dinâmica do mundo espiritual, descobriu-se o interrelacionamento entre o mundo espiritual e o mundo corpóreo. Ciência. De que forma? Usando a metodologia científica. Aquela lá do Francis Bacon, do Descartes, do Newton, do Augusto Comte. Com a diferença de que nos objetos físicos, o objeto em estudo não tem expressão de vontade. O espírito tem. Não está à nossa disposição. Salvo se o objetivo for sério. Então ele se propõe, pela misericórdia divina, a nos trazer novas revelações. Poxa vida, mas o que mais? Como é que se prova isso? Gente, hoje, atualmente, se alguém me provocar, prova a existência do Espírito, desculpa, eu tenho mais coisa para fazer. Hoje. Porque um tal de William Crookes, que é um dos mais renovados cientistas da época, um tal de Alexander Aksakov, um tal de Gabriel Delany, um tal de Charles Richer, da metafísica, quem mais? Zollner, o tal de Johann Zollner, para citar apenas alguns dos mais eminentes cientistas da época, analisaram e comprovaram a existência desses fenômenos. Utilizando o concurso de médiuns da mais elevada hierarquia da época. O estudo que William Crookes fez do espírito Kate King com a Cooks, que é uma médium de 15 anos de idade, submetendo a todos os rigores da ciência da época, provou de forma insofismável a existência do espírito. Durante vários dias, ele colocou à prova a mediunidade dessa menina e a manifestação, efeitos físicos, a materialização, que o termo não é adequado, desse espírito denominado, que se autodenominou Kate King. E todos os demais, Alexander Aksakov estudou também Kate King, estudou outras manifestações de fenômenos espíritas. Gabriel Delany, o Alexander Zollner, que se especializou e se notabilizou pela ilusão óptica, também se dedicou ao estudo dos fenômenos espíritas. Ou seja, se alguém hoje, vou repetir, chega para mim e pergunta, ou me questiona, ou me provoca, prova a existência dos espíritos, eu pacientemente direi a ele, meu irmão, minha irmã, isso já foi provado. Nosso tempo hoje tem que ser definido, destinado para ocupações mais nobres. Que ocupação é essa? Aquela época, aquele fenômeno era importante, era necessário. Hoje,
Nós estamos convocados para a nossa transformação moral a partir dessas revelações. Já não são mais as entranhas da terra que estão em ebulição, disse Kardec em A Gênese. São as entranhas humanas. Transformação moral. Então, voltando ao texto de Kardec. O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar, tirar o véu dos homens por meio de provas irrecusáveis. Não nos esqueçamos que, além dos contemporâneos de Kardec, muitos outros cientistas se dedicaram à comprovação desses fenômenos. Robert Stevenson, entre nós, Jorge Andréa, Hernani Guimarães, com o seu livro Provas de Reencarnação, e tantos outros, se dedicaram a colocar sua vida ao estudo dos fenômenos espíritas. Então veio provar, de forma irrecusável, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Eu já disse para vocês aqui, vou repetir, um segredinho cá entre nós. Embora alguns de vocês tenham dificuldade, eu possa não sentir essa verdade, eu vou contar um segredinho para vocês. Nós somos espíritos. Nós somos espíritos numa jornada humana. Uma jornada que tem o objetivo de procurar, de provocar, de nos convidar, de nos convocar à utilização dos nossos recursos para a substituição gradual do nosso primitivismo. Para nos alertar a direcionar os nossos recursos para a conquista dos valores do espírito, dos valores permanentes, que é o que ficará conosco como espíritos imortais que somos, em substituição ao esforço de conquista de valores impermanentes, de valores da matéria. Então, veja, esses cientistas todos, comprovando a existência da natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo, temos com eles uma dívida de gratidão incomensurável. Porque essas revelações, para a mente positivista nossa da época, só da época, isso aqui hoje mudou? Começa aqui uma sessão de eventos de efeitos físicos. A fila vai até lá no... Nós ainda estamos em busca de fenômenos. Não é? Mas a convocação, o momento, é de transformação moral. Então, o Espiritismo mostra não mais esses fenômenos como coisa sobrenatural. Tem gente aí que se espanta, o efeito, a atração por fenômenos físicos, por efeitos físicos. Nossa! São leis naturais. Não vai acontecer. Mas se eu doasse ectoplasma suficiente aqui para a materialização do meu mentor aqui, isso não vai acontecer. Fiquem tranquilos. Mas não vai acontecer mesmo. Eu não sei não se alguns aqui não saíram correndo. Ou se alguns aqui não saíram espantados. Isso aconteceu aos montes. E agora, recentemente aqui, o Chico Xavier, nosso Chico Xavier, quantos casos de materialização. Gente, o termo não é adequado, porque o espírito não se materializa nesses casos. O que há é a apropriação do ectoplasma cedido por um médium, e há uma densificação desse ectoplasma numa forma projetada mentalmente pelo espírito, que reflete o quê? O seu corpo astral, o seu corpo espiritual. Ok? Então não é nada sobrenatural. Pelo contrário, é como uma das forças, olha só, uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza. O universo é vivo. O universo é obra divina. Deus trabalha, o Pai trabalha sempre. Nem dá para conceber Deus ocioso. Não dá para conceber. O Pai trabalha sempre. E eu, disse Jesus, trabalho também. E nós, no nosso nível, também. Mesmo que estamos cansados, com preguiça e tudo mais, a preguiça é da mente, é do espírito.
mas a sua mente, a sua consciência está trabalhando. Sempre. Só que no nível ainda muito pequeno. Então são forças atuantes da natureza como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos e por isso relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. O Espiritismo revelou tudo? A pergunta, tudo que tinha que ser revelado, o Espiritismo nos trouxe? Pergunta, não. Por quê? Virão coisas novas. Por quê? Porque o progresso é constante. E não nos esqueçamos, nós estamos em um mundo de provas e expiações. Nesse mundo de provas e expiações, no mundo de provas e expiações, nós temos muito ainda que aprender. Depois do mundo de provas e expiações, teremos mundos de regeneração. Depois dos mundos de regeneração, teremos mundos felizes. Depois dos mundos felizes, os mundos celestes. E lá dos mundos celestes, continua. Até os ministros de Cristo. Continua. Até quando? Quanto mais nós teremos que caminhar para termos a visão de Deus? Bem-aventurados os espíritos porque verão a Deus. Ou seja, toda aquela névoa que envolve a nossa essência, a nossa névoa egóica, a nossa névoa de ignorância, ela terá sido dissipada para que a nossa essência aflore. E quando essa essência aflore, em substituição à névoa da nossa ignorância, nós teremos conquistado a capacidade de ver Deus. O que significa isso? Com os nossos olhos, até porque já não teremos mais olhos físicos. A capacidade de compreensão desse conceito, dessa força criadora, mantenedora, sustentadora, atratora e direcionadora do universo, que é o Pai, que é Deus. É a essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias. Que relações? Aquelas relações que lá, há 2000 anos atrás, ele disse em linhas gerais. E daí vem que muito do que ele disse permaneceu ininteligível ou falsamente interpretado. Por exemplo, há muitas moradas na casa de meu pai. Naquela época, nós íamos entender que era ali em Israel, em Jerusalém, em Roma, em Atenas. Há muitas moradas na casa do Pai. Um universo incomensurável, infinito. E nós achamos, durante muito tempo, que esse planetinha azul, que Carl Sagan denominou o pálido ponto azul, era o centro do universo. E matamos por isso, e morremos por isso. Aí Nicolau Copérnico veio e disse, não é a Terra. A Terra gira em torno do Sol, teoria heliocêntrica. Aí depois, os camaradas vieram e disseram, não, o sistema solar faz parte de uma constelação ainda maior. A nossa Via Láctea. Aí depois descobri que a Via Láctea, que é grande para Dedéu, 100 mil anos-luz de diâmetro, cada ano-luz é 9 trilhões e 500 ou 600 bilhões de quilômetros. A Via Láctea é apenas uma média, uma galáxia de tamanho médio, que faz parte de um grupo de galáxias, de um subgrupo de galáxias, cuja universo observável é de 13,7 bilhões de anos-luz. O universo observável por nós. Se nós estivermos lá na fronteira desse universo, provavelmente mais 13,7 bilhões. Nós estamos falando do mundo físico. E os espirituais? E os multiversos? Há muitas moradas na casa do Pai. Deus é infinito, Deus é eterno. Nos restringimos a uma concepção infantil, de que o nosso pálido ponto azul traz a epopeia de toda a raça humana terrestre, sim. Criação divina, não. Nem de longe. Não é? Então, veja, há muitas moradas na casa do Pai, de todos os níveis, capazes de oferecer as condições necessárias para cada criatura divina realizar o seu processo de aprendizado, independente do estágio no qual ele esteja.
Lembremos, desde os mundos primitivos aos mundos celestes. Por exemplo, quem não nascer de novo, não verá o reino dos céus. Caramba! Aí chega Nicodemos lá e, Senhor, como é possível isso? Que alguém já estando velho possa nascer de novo do ventre de sua mãe? A resposta de Jesus, como? Você sendo mestre em Israel não sabe dessas coisas? Se alguns falam das coisas da terra e não conhecerem, como conhecerão as coisas do céu? Então vejam, não tínhamos ainda, na época, essa condição de compreensão dessas verdades que Jesus deixou plantadas lá. Uma outra, o meu reino não é deste mundo. Lembremos que Israel esperava um Messias que colocasse o povo judaico, no domínio de todo o planeta. Aquele impériozinho de Roma lá, ia ser subjugado. Estou sendo irônico, né? O impériozinho de Roma na época, não é? O meu reino não é deste mundo. Qual é esse reino então? Que reino é esse? Não procureis o reino dos céus aqui ou acolá, lembra-se? Porque ele está dentro de vós. Jesus se dirige ao ser espiritual que somos. Não é? Não procureis o reino dos céus aqui ou acolá. Então, o Espiritismo é a chave, com o auxílio do qual tudo se explica de modo fácil. A lei do Antigo Testamento teve em Moisés a sua personificação. Era o estágio no qual nós ainda estávamos saindo daquela mescla de politeísmo com totemismo. Estávamos imaturos ainda. A do Novo Testamento tem no Cristo. Então ele pega a visão do Pai de justiça, pelas leis mosaicas de justiça, justiceiro, pelo caráter ainda selvagem do povo hebreu naquela época. Então, Jesus pega a visão do Pai justiceiro, de justiça, que em síntese está nos 10 mandamentos, e agrega essa visão de justiça à visão do Pai de amor. É quando nós já estamos saindo da imaturidade para a maioridade. E o Espiritismo nos dá, então, a condição da reunião da soberana justiça, do soberano amor, do soberano poder. É o estágio no qual nós conquistamos a maturidade, ou seja, o desenvolvimento da nossa capacidade de refletir, de raciocinar, de compreensão. Vejam só. E no caso, nós não temos nenhuma persona, nenhuma figura que sintetize, que centralize essa revelação. A revelação é dos Espíritos, como Jesus havia prometido, sob a égide do Espírito de verdade, nosso Mestre. E a sua legião de Espíritos, no mundo inteiro, as demonstrações feriram os nossos sentidos. Chegaram até nós, independente de classe social, independente de etnias, independente de sexo, independente de idade. Essa foi a característica da revelação espírita. Nós vimos isso aqui. Então ele é, de uma certa forma, diz Kardec, um ser coletivo, formado pelo conjunto dos seres do mundo espiritual, cada um dos quais traz o tributo de suas luzes aos homens, para lhes tornar conhecido esse mundo espiritual e a sorte que nos espera, a depender de como vivemos a nossa presente encarnação. Assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, Jesus disse, não vim destruir a lei. Aliás, nós comentamos isso aqui nas nossas lives passadas, mas sim cumpri-la. Qual lei? Os 10 mandamentos. Todos os 600 e poucos procedimentos da lei mosaica que iam de encontro aos 10 mandamentos, Jesus combateu. Também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Nenhum item dos 10 mandamentos e nenhum dos ensinamentos de Jesus é contestado, pelo Espiritismo, mas explicado, desenvolvido e complementado em termos claros, sem mais necessidade de parábolas. Vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Lembremos que Moisés foi a síntese do mundo primitivo.
e já lançava as luzes para o próximo, para a próxima revelação, que foi Jesus. Jesus foi a síntese do mundo greco-romano-judaico e já lançava as luzes para a próxima etapa, que é o Consolador prometido. O Espiritismo é a síntese do mundo moderno e já lança as luzes para o processo de regeneração, o processo de transição planetária que está nos levando ao mundo de regeneração. Lembrando que esse processo, regeneração, acontece lá na Europa, nos Estados Unidos, na África, na Austrália, no Brasil, no estado de São Paulo, em Tambaú, no lar de cada um, dentro de cada um de nós. Que Jesus nos abençoe a todos, lembrando sempre da lição do Mestre, no capítulo 6, dele mesmo, o Espírito de Verdade, que diz: Espíritas, amai-vos. Esse é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo, porque não adianta nada os ensinamentos terem chegado até nós e nós não nos mobilizarmos para o estudo e a reflexão que se faz necessária. Então, que Jesus nos abençoe a todos. E com essas reflexões na noite de hoje, mantendo este nível vibratório, procuramos sentir a companhia amorável dos nossos mentores e amigos espirituais. E assim juntos sintamos a presença amorável do nosso Mestre Jesus. Jesus, Senhor e Mestre. Senhor, Tu não desiste de nós. Auxilia-nos, Senhor. Fortalece-nos. Aclara a nossa mente. Abranda os nossos corações para que possamos permitir a introjeção da forma mais profunda possível dos significados profundos dos teus ensinamentos, que se traduzem em uma só palavra: amar. O amor é a síntese da primeira, da segunda e da terceira revelação, porque é a essência divina. Ó Mestre, o quanto ainda colocamos obstáculos para tirar de nós o que não somos e vivermos o que somos em essência, porque a nossa essência é amor. Ensina-nos, Senhor, a desenvolver esse amor no primeiro momento por nós mesmos, amando-nos, perdoando-nos, elevando o nosso autoconhecimento, a nossa autoestima e a nossa disposição para a nossa autotransformação. Auxilia-nos, Senhor, para que essas conquistas realizadas na nossa vida de relações beneficiem todos aqueles que se encontram ao nosso redor. Beneficie a coletividade na qual estamos inseridos. Senhor, que a consciência deste processo de transição planetária que estamos vivenciando cale profundo em nossas mentes e em nossos corações e nos transforme em trabalhadores úteis da vossa seara, a colocarmos, cada um de nós, a nossa contribuição nessa travessia. Que consigamos sentir em nós a paz de nossa consciência na realização do trabalho bem feito, do trabalho do bem. E assim, Senhor, com a vossa permissão, expressão da nossa gratidão, colocamos-nos à disposição para recebermos as vossas bênçãos e o auxílio dos nossos mentores na noite de hoje, que viemos aqui procurar. E assim, com a tua graça, dos nossos mentores e amigos espirituais, pedindo licença para encerrarmos essa preleção, dando graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja.